Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo do Madalena Divaga. Eu sou a Madalena e no vídeo de hoje vamos falar dos livros que eu não gostei de ler ou que mais me desiludiram em 2020. Ora, para quem lê muitos livros e para quem pertence à comunidade literária, sabe que lemos muitos livros bons, também lemos muitos livros maus. E estes são alguns dos livros dos 49 que eu li em 2020 que eu simplesmente não gostei ou que me desiludiram um bocado. Portanto, vamos a isso. Quero primeiro sublinhar de que estas são as minhas opiniões pessoais. Cada um tem direito às suas opiniões. Por favor, não se sintam nem insultados, nem injuriados por isto, porque cada um tem a sua opinião. E se todos gostássemos do azul, o que seria do amarelo, não é? Portanto, vamos a isso. Ora, o primeiro livro que me desiludiu em 2020 foi o Paper Girls, de Brian K. Vaughan e Cliff Chiang. Ora, esta é a edição da Comic Con Portugal, é a edição especial da Comic Con Portugal. Este livro foi-me descrito como sendo uma espécie de Stranger Things feminista, visto que as personagens são todas femininas. E fala-nos precisamente de um grupo de raparigas que são distribuidoras de jornais. Elas acordam na madrugada depois do Halloween para distribuir os seus jornais e ganhar os seus dinheiros, até que se apercebem que na realidade está a acontecer um fenómeno muito estranho, que é toda a gente desapareceu à exceção delas. Maioritariamente todos os adultos desapareceram à exceção delas e de alguns adolescentes. Porquê é que este livro me desapontou um bocadinho ou me desiludiu um bocadinho? Porque acho que para primeiro livro é muito confuso. Acontece muita coisa que não é explicada, são deixadas muitas pontas soltas. Eu achei que o livro estava confuso. Para o primeiro livro, achei que estava um bocadinho confuso. Eu compreendo que se calhar foi essa a intenção dos autores e para isso é que isto é uma série, precisamente, mas na minha opinião acho que o livro é um bocadinho confuso. Portanto, foi um livro que me desiludiu. Eu não sei se vou continuar com esta série, mas se eu apanhar... Se apanhar o segundo e terceiro volume, talvez continue, talvez não continue, vamos ver. Vai depender um bocado da vontade do freguês, ou neste caso das fases da lua. Outro livro que me desiludiu, e este foi um dos mais recentes que eu li agora antes do final do ano, foi O Príncipe Cruel, de Holly Black. Ora, eu já expliquei na minha crítica porque é que eu não gostei deste livro, mas voltando a fazer aqui uma pequena sinopse. O Príncipe Cruel é para os amantes de fantasia, nomeadamente fantasia relacionada com o povo fei, portanto elfos, fadas, etc. E fala-nos da história de Jude Duarte, que é uma rapariga humana que foi raptada do mundo dos humanos para viver, ela e as suas irmãs, no mundo dos fei, ou no mundo dos elfos, das fadas, chamem-lhe aquilo que quiserem. Ora, a Jude está a tentar tirar o máximo de partido de uma má situação e este livro conta-nos precisamente da história dela, de como é que ela vai fazendo isso ao ponto de se tornar espia para o futuro rei de Fairyland. Só que aquilo que é mega falado sobre este livro é precisamente a relação entre a Jude e a outra personagem masculina, que é o Cardan. Aparentemente, a relação deles é esta coisa épica, sarcástica, inimigos a amantes, coisas do género, e desiludiu-me muito. Acho que a relação deles é muito tóxica, a história é fraca. A única coisa que salvou este livro foi mesmo o final, e é por causa do final que eu vou pegar no segundo e no terceiro livro, em princípio no segundo, por enquanto, para perceber como é que isto se vai desenvolver ou como é que isto se vai desenrolar, porque se fosse pela relação, eu não pegava mais neste livro. Não pegava. Acho que é uma relação muito tóxica. Eu ainda pus a hipótese de se calhar eu sou muito velha, ou já sou muito velha para ler este livro, ou esta história, porque este tipo de relações eu equipar, por exemplo, à relação do Twilight, que passado uns anos eu finalmente apercebi-me de que não era uma relação propriamente saudável. Mas eu também acho que todo o entusiasmo que há por trás deste livro não vale a pena. Na minha opinião, lá está, há pessoas que adoram este livro e eu falo com pessoas e sou amiga de pessoas que amam O Príncipe Cruel da Holly Black e adoram a escrita da Holly Black. Para mim, este livro foi uma grande desilusão, porque eu estava à espera de uma história épica, que não foi isso que aconteceu. Lamento imenso se alguém se sente
insultado por isto, mas lá está, não podemos gostar todos de tudo, não é? Ora, outro livro que me desiludiu foi O Império Final, de Brandon Sanderson. Este livro é recomendado variedíssimas vezes para os amantes de fantasia épica, portanto, para o pessoal que gosta de Eragon e de Senhor dos Anéis. E mais o quê? Vamos falar única e exclusivamente do Eragon e do Senhor dos Anéis, porque é a única coisa que eu me lembro neste momento. O que é que eu gostei neste livro, mas porque é que ele me desiludiu? O que é que eu gostei deste livro? Gostei da introdução de um novo sistema mágico. Portanto, este livro fala-nos da história de opressores e oprimidos, neste caso. Existe um povo oprimido neste livro, que tem sido oprimido por variadíssimos séculos, por este império castrador, exigente, que trata as pessoas mal e porcamente, e eles são literalmente escravos. E fala-nos precisamente de um grupo de ladrões deste povo que é oprimido há centenas de anos, que decidem organizar-se e assaltar o Palácio Real para roubar algo que supostamente lhes vai dar o poder para deixarem de ser oprimidos. Ora, o que é que acontece a meio deste livro? Nós apercebemos-nos de que na realidade isto não é só um roubo, mas sim um golpe de Estado. A premissa é extremamente interessante. O sistema mágico é muito interessante porque, ao contrário da magia de elementos, aqui falamos de magia de metais. Portanto, são os metais que influenciam a magia dos seus utilizadores. O ouro serve para uma coisa, o ferro serve para outra, o cobre serve para outra. Portanto, é um sistema mágico muito diferente e muito bem construído. O que é que eu não gostei neste livro? O tom condescendente como as personagens são escritas. Acho que o autor tem uma escrita... Primeiro e antes de mais, o livro é lento. Tão lento, parece que não avança. É uma coisa que uma pessoa está ali a enrolar e a engonhar até que aconteça eventualmente alguma coisa. Para um livro deste tamanho, eu estava à espera de muito mais coisas, eu estava à espera de muito mais informações, muito mais acontecimentos, muito mais desenvolvimento histórico e de construção do mundo. Outra coisa que eu não gostei é precisamente a questão das personagens, nomeadamente como é que o autor escreve a única ou uma das duas personagens femininas que existem neste livro. Tipo, no mundo inteiro de fantasia só existem duas mulheres que valem a pena falar sobre elas? E também são escritas de uma forma muito condescendente. Acho que há uma infantilização da personagem principal feminina que eu, sincero e honestamente, não gostei. Contudo, também já me disseram que o autor melhora muito a sua escrita nos livros desta série, nos seguintes livros desta série, que é a saga Mistborn, mas também já me disseram que a saga Mistborn também não é o melhor sítio para começar, apesar de ter sido a série de lançamento do autor, e que o autor atualmente melhorou muito a sua escrita e a forma como representa as suas personagens, nomeadamente as femininas. Contudo, esta foi a experiência que eu tive e fiquei muito desiludida, portanto eu não sei se vou continuar. Estes livros obviamente estão publicados em português, isto é a edição em português da saída de emergência. Não foi o meu livro favorito, mas eu também não sei se o vou continuar. Portanto, se vocês leram a saga Mistborn e se leram alguma coisa do Brandon Sanderson, digam-me se vale a pena continuar, porque estes livros são demasiado grandes para eu perder o meu tempo a lê-los e depois não gostar. Mas se vocês leram e gostaram, digam porque é que gostaram, pode ser que me convençam. Ora, outro livro que me desiludiu muito, e vou deixar os últimos dois livros, que foram aqueles que eu odiei, porque por enquanto ainda só estamos nos livros que me desiludiram. Não é aqueles que eu odiei, são aqueles que me desiludiram, porque os próximos dois e os últimos dois são aqueles que eu odiei completamente. E a palavra ódio é muito forte, mas eu odiei aqueles livros. Mas vamos primeiro falar o último livro que me desiludiu, e é Uma Prova de Amor, de Megan Maxwell. É o livro 5 e o último livro da série Guerreiras Maxwell. Porquê é que este livro me desiludiu? Porque eu estava à espera de muito mais. Como sendo o último livro da série, eu achava que a história ia ser aquele romance épico. Ora, As Guerreiras Maxwell é uma série que são romances históricos passados na Escócia, e fala-nos precisamente de uma série de mulheres escocesas, guerreiras escocesas, e os homens que se apaixonam por elas e aquilo que elas fazem, as relações. Acho que é uma série muito divertida, é uma daquelas séries que eu gosto de chamar série pipoca, ou livros pipoca, porque são os livros que são viciantes de ler. Não são os livros mais inteligentes, não são os livros mais bem escritos, mas não deixam de ser divertidos e que ajudam um bocado a libertar o pensamento. Ora, eu estava à espera que o último livro da série me
fizesse dar uma cotação de 4 estrelas à série inteira e infelizmente este livro não aconteceu. Achei que a relação foi muito bidimensional, as personagens não me cativaram, a personagem masculina que eu já conhecia de livros anteriores e era tipo uma personagem super sarcástica, muito intuitiva, muito divertida e com uma personalidade muito própria, tornou-se muito macho alfa neste livro e eu simplesmente não gostei dessa transição. Já para não falar de que a personagem feminina também é muito... É muito né. É muito eu sou melhor do que vocês todas, neste caso para as mulheres, neste caso. Eu sou melhor do que vocês são todas umas engonhadazinhas. Ela tenta andar ali um bocado por trás e tentar evitar esse tipo de argumentos e a própria autora também anda ali um bocado à volta, mas acho que este livro foi utilizado demais e eu simplesmente não gostei. O que acabou por me fazer dar 3 estrelas à série toda, o que me desiludiu um bocadinho porque eu gostei muito dos 4 livros anteriores. Mas enfim, pronto, olha, foi uma desilusão. Também fiquei contente por ter lido a série toda, completei esta série, terminei uma série em 2020. Foi uma boa experiência, vá, mas este livro desiludiu-me um bocadinho. Vamos agora passar aos livros que eu odiei. E é aqui que a Madalena... vamos lá soltar a franga na parte do ódio. Ora, o primeiro livro que eu tenho a falar, de que detestei, também foi o primeiro livro do ano que me desiludiu, que eu li logo em janeiro, e foi Rebel of the Sands, de Owen Hamilton. Ora, eu já fiz uma crítica deste livro aqui no canal. Este livro tinha uma premissa extremamente interessante. Muito, muito, muito interessante. A mitologia é inspirada nas Mil e Uma Noites, ou seja, criaturas do deserto, djinns, cenários árabes, souks, cidades no meio do deserto, magia, muito interessante. Tem uma premissa mesmo muito interessante. A história fala-nos de uma rapariga que é a Amani, que vive numa cidadezinha mineira perdida no meio do deserto e a vontade dela de sair e ir para a capital, ter com uma tia que lá vive e que diz maravilhas daquilo. Ela decide então entrar neste concurso de pistoleiros, onde terá que provar que é a melhor pistoleira para ganhar dinheiro que lhe dará a passagem para a capital. Ora, durante este concurso, ou durante este desafio, ela conhece esta personagem misteriosa que lhe diz que, olha, não ganhaste o concurso, mas eu consigo tirar-te daqui e levar-te para a capital. O que é que ela acaba por descobrir? Que a personagem que ela na realidade criou esta aliança para sair da cidade pequenina dela é um príncipe que anda fugido precisamente ao reino porque os irmãos estão a tentar matá-lo. Lá está. Premissa interessante, parece muito interessante. Um cenário e uma mitologia também extremamente interessante. O sexismo e o machismo foi aquilo que me fizeram odiar este livro, porque a escrita nem sequer o salvou. Há situações em que a mitologia salva o livro, o sistema mágico salva o livro, a própria escrita pode eventualmente salvar o livro ou a construção das personagens. Nada salvou este livro. Nada. Nadinha de nada. O machismo é doentio. Ao ponto de uma pessoa pensar, sem sério e honestamente, eu vou pôr este livro de lado. Mas eu acabei por terminar de o ler, pura e simplesmente por raiva, porque eu queria terminar este livro e queria ter forma de dizer porque é que eu não gostei deste livro. Acho que no século XXI, está bem que eu também li este livro em 2020 e o livro foi escrito para aí em 2016, 17, qualquer coisa assim do género. Mas não justifica o nível de machismo, 2016. Não justifica o nível de machismo que existe neste livro, não significa, nada justifica o nível de sexismo deste livro, nada justifica a forma como a personagem feminina é tratada. Ela passa 90% do livro a fingir que é um rapaz, é respeitada, é bem tratada. No momento em que salva toda a gente, é tipo a heroína do livro. Mas a partir do momento em que alguém descobre que ela é rapariga, ela passa de bestial a besta com uma rapidez brutal. Não há construção de personagem, não há desconstrução de estereótipos, nem de... Nada. Detestei este livro, a sério. Eu compreendo que haja pessoas que gostaram muito desta trilogia, mas não é para mim. Nada. E acho que livros destes só magoam muito a comunidade literária. Esta é a minha opinião. Lamento imenso para quem leu este livro e gostou, mas pronto. Rebel of the Sands, de Owen Hamilton, não vale a pena gastar o vosso dinheiro, na minha opinião.
E agora temos um que... Este último livro é problemático. É problemático porque há muita gente que o ama e há muita gente que o odeia. Eu entrei na categoria de quem o odeia e é O Monte dos Vendavais, de Emily Brontë. Como é que este livro é considerado um clássico da literatura? Como? O livro é horrível. Horrível. A escrita é horrível. As personagens são horríveis. A relação é horrível. Toda a gente me dizia para ler O Monte dos Vendavais porque eu gostava de romances angustiantes. Daqueles que nos deixam o coração, tipo assim, na mão, a bater na mão. Toda a gente me dizia que eu ia adorar O Monte dos Vendavais. Eu detestei O Monte dos Vendavais. Detestei com uma força. Este foi outro livro que eu terminei pura e simplesmente por raiva, por despique. Só mesmo para eu dizer... Eu li O Monte dos Vendavais todos e tem aqui as provas científicas e empíricas de porque é que eu não gostei deste livro. O romance é completamente tóxico e obsessivo e doentio e eu não percebo. Ok, eu entendo porque é que este livro é considerado um clássico da literatura. Foi escrito por uma mulher na altura, quando não era propriamente comum as mulheres fazerem uma carreira na escrita ou fazerem uma carreira. Ponto. Eu compreendo que este livro, para quem gosta de romances angustiantes, é uma boa representação de um romance angustiante. A relação entre o Heathcliff e a Catherine é muito angustiante, eles só querem estar os dois juntos, não podem, mas a Catherine também é uma idiota. A Catherine é uma idiota, o Heathcliff é um monte de esterco, nada salvou este livro, nada. A escrita é completamente secante, não há uma única personagem que salve este livro. Não é para mim. Eu compreendo que há muita gente que gosta do Monte dos Vendavais, eu compreendo porque é que é estudado nas escolas e nas universidades como sendo um clássico da literatura. Não é para mim. Não foi para mim, não gostei. Pronto, tem aí, é a minha opinião controversa, é não ter gostado do Monte dos Vendavais. Não me vão apanhar a recomendar este livro uma única vez, porque não vale a pena. Não vale a pena. Há livros melhores para serem classificados como clássicos da literatura. O Monte dos Vendavais não é um deles. Portanto, aqui estão todos os livros que eu não gostei de ler em 2020. Digam-me quais foram os livros que vocês leram em 2020 e que não gostaram. Ou então, deem-me as vossas opiniões. Se leram algum destes livros que eu apresentei e se gostaram, mostrem-me, deem-me as vossas justificações. Obviamente, sejam respeitadores, porque lá está. Se toda a gente gostasse do azul, o que seria do amarelo? As opiniões são de cada um. Há pessoas que gostaram dos livros, há outras pessoas que não gostaram dos livros. Cada um sabe de si e existe toda uma panóplia de livros para ler. Portanto, não podemos gostar todos do mesmo. Portanto, sejam respeitadores nos comentários, mas mesmo assim, comentem, partilhem, subscrevam no canal se ainda não o fizeram e vemo-nos na próxima divagação. Beijinhos!